Fala, mas como é que vocês estão? Micael Silva aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu quero trazer uma reflexão para vocês enquanto eu caminho aqui. Então, antes de mais nada, já deixa o teu like, se inscreva no canal, comente alguma coisa aí, envie para um amigo. Eu acredito que essa nossa conversa será de grande proveito e de grande valia. Então nós vamos caminhar junto aqui. E aí, eu quero falar com vocês acerca de algo que eu aprendi recentemente, estudando, lendo alguns livros de comportamento humano. E você pode estar se perguntando, tá, Micael, mas o que você aprendeu lendo alguns livros de comportamento humano, desenvolvimento humano, acerca do comportamento de cada indivíduo? Por exemplo, quanto mais você lê, quanto mais você estuda, quanto mais inteligente você se torna, mais você se torna imune a ser seduzido pela tua visão. Onde eu estou querendo chegar? É muito comum nós homens sermos facilmente fisgados pela beleza feminina. Eu decidi começar a abordar esse tipo de assunto aqui no canal porque eu comecei a ler um livro chamado Ânimos e Anima, de Carl Jung, que ele fala muito acerca dos arquétipos masculinos e femininos. E baseado nisso, me trouxe o insight de criar esse conteúdo aqui. Existe algo muito curioso que eu me deparei esses dias estudando comportamento humano, me aprofundando um pouco mais, de que é muito fácil nós sermos capturados, principalmente nós homens, pela nossa visão. Ou seja, nós homens somos muito visuais. Então tudo aquilo que é bonito, principalmente falando em mulher, chama a nossa atenção e tende a capturar a nossa atenção com muito mais facilidade. E repare que eu não vou abordar o tema de beleza, tá? Eu não vou falar acerca de beleza. E por nós termos essa característica de sermos muito visuais, é muito fácil quando simplesmente uma mulher, ela direciona a atenção dela para nós sermos fisgados facilmente, porque a vida inteira nós crescemos sendo rejeitados. Então nós homens, na maioria das vezes, crescemos com uma certa carência. E aí o que acontece? Na medida com que o tempo vai se passando, você vai estudando, você vai lendo, você vai buscando por capacitações e conhecimento, você deixa de se tornar alguém, digamos, superficial. Isso é muito comum de acontecer. Você deixa de se tornar alguém superficial e quando você vai se relacionar com as outras pessoas, você começa a tentar se conectar através de assuntos que têm profundidade. Isso é muito comum de acontecer. À medida com que você vai se relacionando com as outras pessoas, buscando sempre profundidade, quando você se depara com uma pessoa que está diante de você, por mais que a pessoa seja bonita, por mais que a pessoa tenha uma certa assimetria, mas você começa a falar acerca de um assunto e você enxerga que essa pessoa ela não tem uma profundidade nesse assunto, a conversa de vocês não conecta, ou você começa a perceber que essa pessoa ela não liga para os assuntos que têm um certo nível de profundidade, automaticamente você começa a perder o interesse. Isso é muito comum de acontecer. Muito comum, mais do que nós imaginamos. Então, ou seja, por que isso acontece? É basicamente um comportamento humano nosso, tá? A própria psicologia ela vai explicar acerca disso. E também é a espécie de um hack de que não precisa você ser o homem mais bonito do mundo, não precisa você ser a mulher mais bonita do mundo, mas simplesmente, à medida com que você vai lendo, vai estudando, vai se capacitando, os teus critérios, eles vão aumentando, ou seja, a tua régua, ela aumenta. À medida com que os teus critérios, eles vão aumentando, você passa a aplicar essa visão, ou essa cosmovisão de profundidade em todas as áreas da tua vida. Por exemplo,
As pessoas que vão se achegar até você depois que você tem a sua cosmovisão ampliada, você preza por relacionamento ou conversas mais profundas. Você preza por dedicar o teu tempo em uma mesa a qual vai trazer um retorno exponencial através de uma simples conversa. Você já não tem tanta paciência de sentar em rodas onde as pessoas estão sempre com piadas, estão sempre com brincadeiras. À medida com que isso acontece, automaticamente teu nível de critério ele vai aumentando e você passa a compreender que beleza é algo secundário. Sabe aquela frase que os antigos sempre falam de que beleza não se põe na mesa? Pois é justamente aqui em que essa frase começa a fazer sentido. Você começa a enxergar que relacionamento para longo prazo, interação para longo prazo, amizade sincera e genuína, ela requer um certo nível de manutenção, mas ao mesmo tempo profundidade. Quando você não tem profundidade, ou seja, você não consegue se conectar com a pessoa, trazendo ela para assuntos que vão tratar uma série de problemas, automaticamente essa pessoa ela pode ser bonita por fora, mas você consegue enxergar por dentro dessa pessoa e automaticamente você começa a enxergar que dentro dessa pessoa não tem conteúdo. Isso, principalmente para o homem, por ele ser visual, no primeiro momento é de extrema importância essa questão do visual, porque é uma espécie de uma isca. Só que com o passar do tempo, o visual ele se torna secundário e aí o que vai permanecer ou o que vai determinar a permanência dessa pessoa do teu lado de fato será a profundidade. Esses dias eu ouvi um conselho, eu acho que foi do Leandro Suassuna, ele falando acerca disso. Ele falou assim: quando você for escolher um parceiro ou uma parceira, faça a seguinte pergunta: você terá prazer em conversar com essa pessoa para o resto da sua vida? E ele enfatizou novamente essa pergunta. Ele falou: faça-se essa pergunta: você terá prazer em passar longas horas dialogando com essa pessoa? Porque se você não tiver prazer em passar o resto da sua vida conversando com essa pessoa acerca de diversos assuntos, basicamente a tua escolha foi uma escolha errada, equivocada. E aqui é que está o ponto. Por que foi uma escolha errada? Uma escolha equivocada. Porque simplesmente existe uma grande possibilidade de você ter escolhido simplesmente pela beleza e não pela profundidade com que essa pessoa tem, ou melhor, não escolheu através do repertório. E aqui é que entra o grande ponto e é um grande problema. Então, quando ele falou isso, girou uma chave na minha mente. E aí eu aprendi muito com essa frase dele. Falei, caramba, faz muito sentido de fato. Porque na questão do relacionamento humano, na interação humana, o que vai prevalecer de fato é o tempo de mesa, não é o tempo de intimidade no quarto. E eu achei muito importante aprender sobre isso, porque faz a gente ter um certo tipo de critério na hora de escolher um parceiro e uma parceira, inclusive também nas nossas amizades. Porque, como todos nós já sabemos, o ambiente, ele influencia demais. Dificilmente a gente vai conseguir vencer o nosso ambiente. Esse é um ponto já consolidado pela ciência, já tem diversos estudos que falam acerca disso e que de fato existem várias comprovações que indicam isso. Ou seja, você não vai conseguir vencer o teu ambiente. Já que você agora tem a consciência de que você não irá conseguir vencer o teu ambiente, automaticamente isso te obriga a te tornar alguém criterioso. Automaticamente você se tornando alguém criterioso maximaliza as tuas chances de você ter uma boa escolha, entende? Então, isso que eu achei bastante interessante quando ele trouxe esse assunto em voga. Então, sim, à medida com que você lê, à medida com que você estuda, à medida com que você aprende, à medida com que você acessa novos ambientes, você vai se tornando cada vez mais imune à beleza. Não simplesmente aquilo que é belo, ou seja, você olhar para uma paisagem
e você apreciar aquela paisagem, não. Você se torna imune a ser fisgado simplesmente pelos teus olhos. Porque quando você vai fazer uma escolha, você olha para aquilo que está por detrás daquele chamariz, entende? Então, eu quis trazer esse conteúdo aqui enquanto eu caminhava, porque eu achei de extrema relevância. E volta e meia eu estou sempre recebendo perguntas nas minhas redes sociais, então quis trazer para vocês. Se de alguma forma esse assunto, esse conteúdo te agregou em algo, deixa o teu like, se inscreva no canal, comente alguma coisa, envie para um amigo. Será um prazer, uma honra receber cada um dos senhores, ok? Agora eu vou terminar minha caminhada aqui e até o próximo vídeo. Tamo junto, vasos.